Pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui na Imobverse, onde a gente fala tudo sobre o universo imobiliário. Aproveitando, como eu sempre faço aqui, continue a nos seguir. Você que ainda não segue, passe a seguir a gente em todas as plataformas digitais, nas redes sociais. É sempre demais, @imob.verse, e você vai encontrar a gente nos principais canais da internet e, obviamente, vai lá, curte a gente, segue a gente para que esse conteúdo possa cada vez mais chegar a um universo maior de pessoas, tá bom? Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito interessante, um tema muito importante, mas antes de mais nada, quero novamente aqui meu parceirão, Rodrigo, tudo bem? Magno, tudo bem, graças a Deus. Pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao Imobverse, imob.verse. E vamos lá, Magno. Tema importante hoje, hein? Bem legal. Muito importante. Assim, pessoal, você que está assistindo em casa, e aí, o Rodrigo, eu quero começar esse episódio de hoje. É uma pauta que é muito também comentada, um assunto muito relevante. E eu quero começar só fazendo aqui um pouco de uma contextualização em relação ao mercado, que é essa transformação digital. É um tema muito expansivo, a gente pode ficar aqui muito tempo falando disso, mas eu quero começar, eu vou remeter um pouquinho até a minha história um pouco, mas assim, eu comecei a vender, uma vez eu era gerente de uma empresa e não tinha nem Minha Casa Minha Vida ainda, então faz tempo. Bastante, hein? E o que acontece? A gente tinha um empreendimento, 100 e poucas casas, e a oferta era muito baixa de produtos, né? Tinha uma demanda muito grande, mas o crédito era muito baixo, a oferta de produto também, obviamente, era baixa, porque não tinha crédito, as pessoas não conseguiam comprar, né? A gente tinha essa dificuldade. E aí o Minha Casa Minha Vida trouxe muito isso, mas ainda não tinha Minha Casa Minha Vida e eu vendia esse produto. E eu me lembro que, assim, eu não tinha recurso nenhum, né? Tinha pouquíssima verba para publicidade. E nós fizemos uma coisa, na época, muito interessante. Eu chamei uma menina de uma empresa de panfletagem. E tinha uma portaria lá num determinado produto, né? E eu falei para aquela menina assim, você quer trabalhar nesse empreendimento? Como? Não, eu vou fazer panfletagem. Legal. Que era o dinheiro que eu tinha. Sim. Tinha um outdoor só na cidade, uma cidade razoavelmente para interior, até que grande, 200 e poucos mil habitantes. E eu vendi o empreendimento praticamente assim, ela ficava na portaria, as pessoas viam no outdoor, pegava o panfleto, ia na portaria. Tá. E aí ia lá para o escritório, eu, né, já tinha o Cresce, eu articulava a venda. E aí o que acontece? Era um momento diferente, estou falando ainda né, no início dos anos 2000. Sim. Né, um pouquinho da metade dos anos 2000 ali para frente. E aí passa-se o tempo, a gente vem com toda essa era digital, a era cibernética, transformação, redes sociais, CRM. Hoje nós já estamos falando de metaverso, megaverso, tudo que você imaginar. Hoje as pessoas estão comprando até onde não existe. Legal. Né? E o mercado imobiliário cresce cada vez mais. Hoje, a gente continua com uma taxa muito grande de crescimento de profissionais vindo para o mercado imobiliário. Sim. Essa taxa não para de crescer. O meu Cresce é 123,214. Esses dias um amigo tirou o Cresce, né? 200 lá vai bordoada, 300. 300, Então, assim, continua a crescer, profissionais migrando. E mudou muito, muito, muito o mercado. Mudou muito. Sim. Hoje é impressionante, você já tem o corretor que não quer mais ir para o plantão, porque ele aprende o mercado imobiliário, faz uma venda e da noite para o dia. Aí eu me recordo uma vez, né, que você me contou que você um dia quis ir para a área comercial de vendas, quebrou a cara porque você não se preparou. Sim. E a gente vê isso muito acontecendo no mercado hoje, porque as pessoas vão lá, fazem 1, 2 vendas e acham que já é, né, o campeão de vendas, Sim. o guru, aliás, do mercado. E não é assim que acontece. Como que, sabe, como que você vê essa
emancipação do mercado em relação ao público. E isso não estou relacionado só a corretor, não. Estou falando de gestão como um todo, as pessoas. Mas essa transformação, como que o mercado tem se preparado para trabalhar com tudo isso que a gente está vendo? Qual que é a sua percepção? Legal, Magno. Bom, em um outro determinado momento a gente falou sobre Minha Casa Minha Vida, como era há 10 anos atrás e como é hoje, né? Muita Sim. coisa mudou, foi num outro episódio. Bom, a venda também mudou muito, claro, mas eu acho que quem mais mudou na venda foi o cliente. Eu acho que o corretor, principalmente o corretor de lançamento, né? O corretor de lançamento ele não mudou muito. Né? E aí você corretor, você também está convidado a escrever aqui embaixo o que você está criando de novo, né? no mercado, ou que você está vendo que é novidade no mercado e que uma novidade tecnológica. Né? Vamos pensar em novidade tecnológica. Porque eu ainda vejo muita venda de panfleto, eu ainda vejo muita venda de visita, né? Eu ainda vejo muita venda de outdoor. Mas o cliente mudou muito. Então o cliente ele vive a jornada dele, e é isso que o corretor talvez não saiba. Talvez a maioria dos corretores novos, quem já tem um tempo de carreira já sabe obviamente disso, mas os corretores novos não sabem sobre a jornada do cliente, a jornada da compra. Né? Quanto tempo que o cliente está procurando aquele imóvel? Quanto tempo demora? Não é de um dia para o outro. Né? E por quantos canais diferentes ele transita? Né? Ele pode pegar sim um panfleto, ele pode sim ver uma postagem no Instagram, ele pode ver algo no Google, ele pode ser impactado por uma mídia na rádio, na TV. Sim. Ele pode, tem diversas. Né? Mas o cliente mudou. E aí que você... Né, num outro episódio também a gente falou sobre muito das pessoas que caem no mercado imobiliário. O que eu vejo muito que está acontecendo hoje é profissionais, e isso eu estou vendo dentro de casa, né? Profissionais da área de tecnologia migrando para o mercado imobiliário. Porque é um mercado ainda pouco trabalhado no que se diz tecnologia. Tá, mas deixa eu fazer um... Deixa eu jogar aqui uma pimentinha. Aqui. Claro. Jogar uma pimentinha. Você falou aí uma coisa que é o comportamento do cliente. Sim. Né? Eu acho, aliás, eu tenho uma convicção que, vamos lá, o cliente obviamente é quem determina todo o comportamento, né? E eu acho assim, vou dar um exemplo para você. Quando eu falei que eu vendi esse produto, a menina que ficava lá era uma menina proativa e tudo mais, mas ela não sabia nada do produto. Ela só entregava o panfleto. Sim. Né? E o cliente pegava aquele panfleto e ligava no número qualquer que tivesse anotado e ele ia receber mais informações desse produto. Sim. Começo dos anos 2000, a gente teve também uma situação muito forte no país como um todo, pelo menos eu vejo isso, que é o quê? Vou dar exemplo. Em 2000, 2001, 2002, se você quisesse fazer uma faculdade no Brasil, eu falo porque eu terminei minha faculdade em 2004 pagando R$ 620,20. Estou falando de 2004. Hoje, você tem graduação de R$ 200, Sim. de R$ 300. Não necessariamente que... eu não estou fazendo só um comparativo de preço, estou fazendo um comparativo de questão de acessibilidade. Claro. Então, você tinha, no início dos anos 2000, você tinha um acesso à informação, primeiro que, embora a era cibernética começou lá nos anos 90 e tudo mais, mas nos anos 2000 ficou muito mais aflorada, né? Isso evoluiu muito mais rápido, né? Sim. No final dos anos 90 para início dos anos 2000, isso evoluiu de forma muito mais expressiva. As pessoas começaram a ter mais acesso, as pessoas começaram a estudar mais, ou seja, o nível intelectual das pessoas começou a ter uma expansividade muito maior. Aonde que eu quero chegar? Quando você pega essa abertura de mercado, vamos chamar assim, afetou o público consumidor de uma forma geral. Então, as pessoas começaram, então, a ter um outro tipo de comportamento para qualquer tipo de aquisição, não só de imóvel. Qualquer tipo de aquisição. Claro. Né? Hoje você compra qualquer coisa onde? Na internet. Antes você ia para uma loja comprar um tênis, você compra um tênis na internet. Você compra, né, em várias
marketplace, enfim. E falando do imóvel, então você tem um público que teve acesso à informação, acesso à educação. Sim. Né? E aí eu vou novamente voltar lá na menina que atendia dentro da guarita. Uhum. Ela não precisava dar informação. Por quê? Porque o cliente não tinha acesso à informação. Sim. Porém, isso mudou. E à medida em que o cliente passou a ter mais acesso a essa informação, o que acontece? Ele passou a chegar dentro do plantão, e isso ficou muito mais latente no final dos anos 2000, início da década passada, e hoje mais do que nunca. Sim. Hoje, o cliente entra dentro de um plantão, ele já sabe de tudo. Extremamente preparado. Tudo. Uhum. Ele chega, ele fala para você como que funciona, ele pergunta para você questões técnicas, ele fala para você sobre taxa de juros, ele fala para você por que é mais melhor vantajoso comprar um imóvel e não deixar o dinheiro aplicado. Então, aí é que eu faço... Aí eu tô contando tudo isso porque eu tô pegando um gancho da tua fala, que é o consumidor. Sim. Ele mudou. Então, o que também eu vejo aí é que, vamos lá, o mundo propriamente dito mudou. Um dia eu estava com uma pessoa e essa pessoa disse para mim o seguinte: ele trabalha com consultoria global, né, nos 5 continentes aí, espalhados pelo mundo, e ele disse o seguinte, que lá na década de 80, então os escritórios deles, o que eles faziam? Eles emitiam relatórios e transferiam essas informações com os meios de comunicação da época. Fax. Sim. Né? A maioria nem viveu o fax, né? A maioria das se eu chegar na minha filha e falar para ela, filha, né? Enfim, mas... e aí o que acontece? Aí veio os anos 90, era por e-mail. Sim. Né? Os anos 2000 já começou a ter a internet um pouco mais acessível. E o que acontece? Hoje existem estudos que dizem que a informação, a cada 4 horas, ela é renovada no mundo. Então, o acesso à informação, o conteúdo, existe assim um conteúdo muito grande acontecendo. Então, o que acontece? O cliente, o consumidor, de uma forma geral, ele pega o celular dele e quando ele está num atendimento e alguém fala para ele assim, alguma palavra que ele não conhece, ele já pesquisa, ele vai hoje no chat GPT e enfim, ele consegue fazer tudo isso. E aí, o que eu quero dizer com isso? Essa transformação, eu acredito que o mercado imobiliário, na sua grande maioria, e eu falo por que na sua grande maioria, porque você citou aí, né? Migração de outras categorias vindo para o mercado. O que eu quero dizer com isso? E aí eu vou concluir a minha linha de raciocínio. Lá no final dos anos 2000, quando o mercado teve um boom, principalmente pelo programa Minha Casa Minha Vida, uma fomentação, abertura de crédito, faltava corretor. Sim. Faltava corretor. E aí começou a ter uma migração muito forte de outras categorias. Só que começaram a chegar corretores, só que naquela época a exigência era baixa, ainda. Por quê? Porque você tinha ali um arroxo muito grande de gente que queria comprar e não tinha oferta de produto. O que tinha, vendia. Rápido. Vendia sem muito esforço. Então, não havia muita necessidade de você se capacitar. Mas veio agora a década passada, de 2010 a 2020, o quê? Transformação digital de uma forma expressiva e muito mais forte do que da década de 90 para os anos 2000. E isso obrigou, sobretudo, a uma melhor preparação das pessoas do mercado como um todo e não diferente no mercado imobiliário. Sim. Mas eu tenho a percepção, e aí eu quero te perguntar, não sei se é a sua, que nem todo mundo tem se preparado. Porque tem uma coisa que eu vejo que há no mercado imobiliário que chama-se acomodação. Porque você pega um corretor, por exemplo, que era de um outro qualquer segmento, ganhava R$2.000 por mês. Ele veio para o mercado imobiliário. Sem muito se qualificar, ele ganha 3 mil de comissão numa venda. 3, 4 mil, falando de mercado econômico. Sim. Mercado econômico, um produto de 200, 300 mil de ticket. Aí o que acontece? Ele faz 2 vendas no mês, ele ganha 3 vezes mais do que ele ganhava na outra categoria que ele trabalhasse, num outro segmento. Naturalmente ele acomoda. Sim. Porque ele fala, peraí, eu não estudei, não me capacitei, tirei um curso lá, 3 meses, estou vendendo. Então ele acomoda, porque algumas coisas acomodam o ser humano, né? Sim. Comida boa, né? Dinheiro acomoda. Porque ele fala, por que eu vou me preparar? Agora, tem aquele que se prepara e fala assim, não, peraí. Então, só que a evolução na última década foi muito maior do que no início do ano 2000.
Exatamente. E aí o que eu vejo hoje? Isso está muito mais acelerado, as mudanças cada vez mais, né, frequentes e intensas, mas eu ainda vejo um mercado um pouco não preparado para essa evolução muito mais expressiva. Então, e não só do ponto de vista do corretor, eu vejo muito gestor, eu vejo muito diretor, eu vejo muito gerente, que às vezes não sabe fazer um fluxo de venda, ou que não sabe fazer um comparativo financeiro, ou que não sabe explicar crédito, que não sabe dominar o produto tecnicamente. Então, ele não se preparou. Só que o cliente, ele chega lá e sabe tudo. Você tem essa mesma percepção? Tenho total essa percepção. E aí eu vou citar até um exemplo. Muitas vezes o cliente ele já passou pela jornada inteira de busca. Sim. Buscou, está ali buscando imóvel, já pesquisou, ele chega no plantão de vendas preparado, ele já sabe pé direito, já sabe taxa de juros, ele já sabe tudo. Ele senta na mesa, ele já comprou o imóvel. Ele senta na mesa e ele sai sem comprar. Por que ele não comprou? Corretor, por que ele não comprou? Ele não comprou porque ele queria comprar de você não o imóvel, porque o imóvel ele já comprou. Ele foi comprar de você a segurança, que você não conseguiu vender para ele. Porque você não se preparou. Sim. Então, eu vejo muito isso. O corretor, e boa parte das vezes a culpa não é do corretor. Porque o gerente, ou o diretor, ou, né, a incorporadora, tem tantos corretores ali que é só mais um. Então ela acaba não preparando eles, né? Ou o gerente acaba não preparando, ou o próprio corretor acaba não se preparando porque se acomodou. Só que tá chegando aí uma galera que é de outra área, tá chegando aí uma galera de voando. TI, voando. Passando o trator. Um menino de 19 anos senta na mesa, faz um programinha, né, com o chat GPT, gente, que é de graça, né? Ou se você quer uma versão mais completa, você paga uma taxa aí em dólar por mês. Faz um programinha ali e... monta uma LP, uma landing page, faz um tráfego no Ads, entendeu? Contrata alguma coisa no Google e o cara tá gerando 500 leads por mês e rachando de ganhar dinheiro. Rachando de ganhar dinheiro. E tá indo... E de repente aí ele vai lá, um final de semana ele vai ir num plantão, porque ele já entendeu que ele não pode ficar indo num plantão só, porque senão ele começa a chamar muito atenção e tem essa politicagem aí dentro do mercado imobiliário, né? Vai no plantão, faz 3 vendas no final de semana, vai no outro plantão, faz 3 vendas no final de semana, vai no outro plantão. Bom, no final de semana, um menino de 19 anos lá fez 12, 15, 20 vendas. É de outro mercado, né? Tá se preparando. Então, e aí sim é onde eu vejo a transformação digital do profissional. O cliente já se transformou, o cliente já mudou, já é outro, amanhã já é outro. É porque você pega o perfil, ó. Vou dar exemplo, né? Você, quando tinha lá atrás as pessoas que compravam, né? Eu estou dizendo isso porque hoje, quando eu falei que o acesso à educação, de uma forma geral, aumentou, possibilitou vários programas estudantis na parte educacional, possibilitou milhões de pessoas no Brasil a ter acesso à graduação, né? E isso faz com que eleve, vamos dizer assim, o senso cognitivo das pessoas, literalmente, sim, conhecimento, tá? Isso é fundamental, é bom para o país como um todo, aumenta todo o intelecto das pessoas na hora de viver, não é só de comprar, de viver de uma forma geral, né? Subir o nível cultural das pessoas, né? Só que tem um detalhe também, né? E é importante dizer, a gente não está aqui generalizando que todo corretor é assim, muito pelo contrário. Eu acho que aí tem aquele campo, né? De quem quer, de fato, alinhar a expectativa com a realidade. Sim, claro. Eu acho que o que eu vejo, muito importante citar aqui também, é que os níveis... Vou dar um exemplo. Eu, particularmente, hoje eu vejo alguns níveis de profissionais no mercado. Né? Porque, assim, ó, aquele corretor que vai para o plantão, porque tem aquele que se contenta com 1 venda, 2 vendas por mês. Esse é o cara... Eu até brinco, uma analogia. Eu falo que esse é o leão de zoológico. Você já foi em zoológico? Obviamente. Sim. Né? Você já viu o leão rugir dentro do zoológico? Eu nunca vi. Eu já fui um monte de vezes. Toda vez que eu fui no zoológico, eu nunca vi um leão rugir. Ele tá lá deitado. Dormindo. Dormindo. Cara, quando você vê, tá dormindo. É. Porque normalmente ele tá dentro de um buraco escondido lá, ninguém vê.
Por quê? Porque de manhã vai lá um biólogo, um zelador, alguém, e joga lá tantos quilos de carne para ele come e vai dormir o dia inteiro. Sim. Para mim, esse é o corretor acomodado de plantão que vive do lead enviado pela imobiliária ou pela construtora. Sim. Ele recebe de manhã o lead dele, durante o dia ele faz as suas ligações e incomoda. Vai vender 1, 2 vendas por mês e incomoda. Só que aí, o nível 2, vai, vamos brincar assim. Aí já é o leão da savana. Eu falo pra você, é capaz de você entrar dentro de uma jaula de um... Lógico, não entraria, mas é capaz de você entrar dentro de uma jaula. Ele olhar pra você e falar, não tô com fome. Tá tranquilo. Mas vai fazer um safari na África e desce de um carro, lá daqueles Defender lá, e depara com um leão pra você ver o que acontece. Esse é o corretor que ele tá um nível acima que ele fala, eu tenho que buscar. Sim. E esse é o cara. Só que esse cara, ele vende 3, 4, 5, 10 por mês. Você acha que esse cara fica no plantão? Não fica. O que esse cara faz? Aí eu falo do senso cognitivo, capacidade intelectual e visão empreendedora. Esse cara sabe o que ele faz? O que ele faz? Bom, primeira coisa. Não me enrola. O que esse cara faz? Ele abre uma imobiliária. Uma imobiliária. Tá. Primeira coisa, ele abre uma imobiliária. Tá. Só que ele é um ótimo vendedor. Será que ele é um bom empresário? Exatamente. Por isso que eu falei a primeira coisa que ele faz. Aí a gente tem o segundo ponto, que é o cara que abre imobiliário, mas não sabe fazer gestão. Isso. Ele não tem visão empreendedora. Aí porque ele acha, eu tô ganhando aqui 30% da comissão, mas peraí, o cara vai fazer conta. Aí ele vai falar assim, não, peraí, se eu faço 5 vendas por mês, aí ele fala 5 vezes 3, 15. Que a comissão dele, 3 pau, vai. Aí ele fala assim, peraí, mas quanto que a imobiliária eu ganharia se fosse imobiliária? Vamos arredondar a conta 10. Por que eu vou ganhar 15 se eu fosse ganhar 50? Só que ele esquece o seguinte, que a imobiliária, ele sendo imobiliária, a comissão tem que entrar cheia para ele receber. E às vezes o cliente vem lá e parcela a comissão em 8 vezes. Aí a pergunta é, ele sabe fazer gestão de carteira? 2. No meio do caminho esse cara não desliga com o banco. Ele continua a pagar a comissão? Embora a legislação vai dizer que é obrigado a pagar, mas esse cara torna-se um inadimplente. E vai cobrar o cara que não comprou imóvel. Ele para de pagar a comissão. Ele está preparado para isso? E ele já pagou a comissão para o corretor. Exato. O corretor vai devolver? Não vai. A imobiliária fica com prejuízo. Aí ele vai ter que fazer investimento numa base, redes sociais, Tributos, equipe, pagar imposto, tributo. Ele vai começar a tomar. Exato. Aí o que acontece? Beleza. Só que, aonde que eu quero chegar? Que quando você olha para as categorias, né? E tem aquele cara, obviamente, que se prepara muito bem. E tem o principal, falando de transformação digital. Uma vez, há uns 5 anos atrás, tinha um empreendimento que eu administrava, que eu conheci um cara novo, e era uma operação tradicional. Tinha lá uma house, uma imobiliária terceirizada, né, que cuidava das vendas internas, e a imobiliária pelejando lá para poder fazer algumas vendinhas e tal, e esse cara, a imobiliária fazia lá, sei lá, 2, 3, 4 vendas por mês, e esse cara fazia 5, 6, 7. Eu fui, porventura ele tinha xará seu. Eu fui e falei pra esse cara, Rodrigo, como é que você vende? Cara, eu vendo em casa. Isso 5 anos atrás. Sim. Vendo em casa. E aí eu vou lá, faço a minha campanha, e vendia 5, 6. Esse cara eu nunca mais o vi no mercado, e eu acho que aí que entra uma terceira questão, que é o cara que não se prepara para poder ser um empresário. Sim. Aí é outro nível, uma outra conversa aqui, os empresários do mercado imobiliário, porque é que nem o cara. Eu conheço algumas pessoas de consultora. Pergunta para quem está assistindo em casa se quer construir. Vai construir. Então, o que eu quero dizer? A esteira como um todo. E tem um outro cara, então eu falei do segundo que abre uma imobiliária, mas tem o outro, sabe o que é? Que ele sobe um pouquinho de nível e alguém vai lá e acha que ele é um bom coordenador, um bom supervisor, um bom gerente. Você perde o bom corretor e não ganha um bom gerente. Aí o cara vai lá, por quê? E ele vai lá e fala. Então, o que eu vejo? Essa transformação, a gente fala de transformação digital, mas na verdade é só um gatilho, ao meu ver, no meu pensamento,
de uma estruturação de jornada de vendas que as empresas precisam ter, no que diz respeito à preparação, à capacitação, saber. Não significa, que nem você falou, que o cara é um bom corretor, que ele vai ser. Isso aí é um plano de desenvolvimento individual que as empresas precisam fazer nas pessoas, principalmente aqueles que têm house. Sim. Né? Uhum. Para não deixar que 3 meses bons de venda já gere uma falsa sensação de que o cara pode ser um gerente. Claro. Um supervisor, um coordenador. Sim, sim. E aí é onde que eu vejo. Vou dar exemplo. Hoje, nesse dia que a gente está gravando aqui, eu recebi uma ligação logo pela manhã. E a ligação era de um gerente que cuida de uma regional, falando para mim o seguinte: tem uma nota de um corretor que o coordenador esqueceu de enviar e vence hoje. Sabe o que eu falei para esse cara? Eu falei para ele assim: olha, se o coordenador não é capaz de cuidar da gestão, da nota da equipe dele, o que dirá da gestão do processo desse cara? Então isso é muito complicado. As pessoas... E aí é aquela questão... Eu vejo que há uma discrepância muito grande entre a expectativa. Porque as pessoas, elas querem ganhar mais. Sim. Mas elas não querem se qualificar o bastante. Sim. E aí fica essa desproporção, e eu acho que é aí que entra um pouco de desse desbalanceamento de mercado, porque aí a alta performance acaba não existindo. Então, eu acho que o mercado está exigindo cada vez mais. Sim. De transformação digital, de conhecimento, né? Eu diria que se o corretor, o gerente, eu acho que toda a cadeia comercial de vendas, Uhum. se preparasse o tanto quanto toma café e fuma um cigarro... Maravilhoso. eu acho que ele seria o the best, né? Porque, se você perguntar para as pessoas o quanto que ela tem se capacitado, eu vejo muitas pessoas se capacitando, eu vejo muitas pessoas, mas tem muito ainda que está achando que o mercado... E assim, o mercado cada vez mais está expurgando esses ruins, essa categoria, né? Está. Embora tem muita gente chegando ainda. E Magno, a gente está falando aí sobre inovação, sobre mudança, né? Sobre, bom, enfim, várias coisas. E a gente falou, né, bem claramente, o cara que ele é muito bom, que ele é fora da curva, ele não vai ficar no plantão olhando pro teto. Não Fato. fica. Isso é um fato. Né? Bom, se você olhar o mercado futuro, o mercado imobiliário futuro, se você já pensar, se você fizer uma análise dessa forma, o cara que ele é bom, né? Você vai transformar o cara bom em um empresário ou um cara bom que ele vende para onde o cliente dele precisa morar. Sim. Certo? Bom, eu tenho uma imobiliária e tenho uma empresa de crédito. Quando o cliente ele entra na minha porta e eu aprovo o crédito dele, eu vou dar para ele as opções. Eu falo, eu consigo vender para você em todos os incorporadores. Porém, com o meu crédito, eu consigo vender para você só nesse e nesse incorporador. Todos os outros não consigo usar o meu crédito. A gente vai ter que cancelar o meu crédito e aprovar de novo. Tudo bem? Para você? Sim. Eu falo, tudo bem. Então vamos escolher agora quais os imóveis cabem no seu bolso. Onde eu aprovo o crédito, eu me responsabilizo. Onde eu não me aprovo o crédito, a responsabilidade é sua. Certo. Porque se der errado, você que vai assumir. Perfeito. Eu sou um parceiro. Ou seja, eu sou de fora, levando o cliente com crédito aprovado por incorporador. Legal. Aonde eu vejo que as incorporadoras estão errando? Elas acreditam ainda que o que é chamado hoje de salão ainda faz o 70% da venda, 90% da venda ou 60% da venda, sendo que na realidade ele é também um departamento de parceria, porque esse cara que hoje é o corretor de salão, ele está fazendo a mesma coisa que eu faço, só que ele está lá no seu salão de vendas, ele está lá recebendo o seu lead e ele está fazendo o que eu faço dentro do seu plantão. Então ele está pegando lá o plantão, ele está no plantão da imobiliária A, ele pega o seu cliente, ele aprova o crédito do seu cliente e ele leva para a imobiliária B, para a construtora C, para a construtora D. E a incorporadora está se enganando achando que aquilo é o salão. Claro, tem muita coisa por trás disso. Quando na realidade o dono da imobiliária
não está custando nada, porque ela não está usando o plantão de vendas, e ela está trazendo o cara lá direto. Sem custo. Sem custo. Então, e quando o mercado imobiliário entender que esse movimento está acontecendo, né? Deixa eu te interromper. Claro. Você acha, isso que você está falando, você acha que a gente tem aí um futuro próximo, uma diminuição expressiva de atuação das houses? Você acha que... Por quê? Vou te falar o porquê rapidinho. Mas assim, porque cada vez mais você tem um aumento de imobiliárias. E Sim. cada vez menos você tem pessoas não querendo ficar nos plantões. O cara quer atuar fora, porque ele não quer ficar sujeito. Então, como a oferta, o mercado acaba aquecendo, então esse corretor ele quer ficar trafegando no mercado e vendendo tudo. E ele não quer ter compromisso porque ele consegue trabalhar de casa, ele faz sua campanha. Você acha que é uma tendência de mercado a diminuição dessa equipe interna? Eu acho que se as houses olharem de fato o número, isso já aconteceu. É porque não se olha o número. Se olha... Tem uma política para que isso não aconteça. Na maioria das construtoras que eu conheço. Né? Mas... Tipo, a política que você fala é brecando a atuação dos terceiros. Brecando a atuação dos Dando terceiros. exclusividade para a imobiliária própria da construtora, que é a house. Ou simplesmente colocando uma venda e não querendo ver o que está acontecendo. Tá. Né? Eu não quero ver o que está acontecendo. Aham. Para mim, tá legal, a venda está acontecendo. Só que eu tô gerando lead para o meu concorrente. Isso é um fato. Quando pequenos incorporadores já identificaram isso muito mais rápido. E até porque, como eles são pequenos, ele não dispõe de muito recurso. Como não dispõe de muito recurso, ele fala, gente... Não, ele já terceiriza, ele nem quer fazer com equipe própria porque ele não tem volume, escalabilidade para estruturar uma equipe. Tem que ter volume porque o cara com volume já não fica, imagine sem. Exatamente. E a venda acontece do mesmo jeito e muitas vezes até muito mais rápido. E aí se fala muito de taxa. Não, mas a taxa aumenta. Bom, a taxa aumenta, mas o custo fixo diminui. Né? Sim, sim. Então, acaba balanceando e a proporção... Balanceando. Eu acho que a venda de salão, talvez um dia acabe, ou talvez não. Mas eu acho que a venda de salão deve cair sim. E até porque o cliente, ele, como voltando um passo, né? O cliente ele chega no salão já muito preparado. Ele só vai comprar se ele conseguir encontrar um corretor que venda para ele a segurança. Não adianta também ter um corretor lá que não consiga passar segurança. Tá. Então não adianta você ter 500 corretores lá despreparados. Tá. Deixa eu só te fazer duas ponderações aqui, porque a gente já está caminhando para o final do nosso episódio hoje. Passa rápido, né? Passa rápido demais, né? Rapidinho. Bem sim ou não, vai. Está acontecendo esse mesmo movimento de preparação ou não da equipe de crédito? Você acha que o pessoal de crédito hoje tem se preparado na altura que deveria, ou você acha que ainda tem muita empresa de crédito não preparada para atender? Eu acho que a maioria está despreparada. Também. Né? Também. Eu acho que existe muita... Eu acho que as empresas gastam muito dinheiro com compra do terreno, gastam muito dinheiro com lead, gastam muito dinheiro com equipe comercial e perde a venda porque economizou em contratar uma equipe de crédito despreparada. Sim, e aí é onde acontece a coisa. Não adianta entrar lead, não adianta entrar cliente dentro do salão, dentro do PDV, né, no plantão de venda, se não tiver alguém preparado para dar a segurança do crédito, dentre outras coisas. Exatamente. Tá. Eu teria muito mais foco em preparar corretores e equipe de crédito. Eu gastaria muito mais tempo investindo em preparação de equipe de crédito, equipe de corretores de alta performance, para que eles vendam mais e que a equipe de crédito também receba por isso, né, uma bonificação por isso, do que ter 1000 corretores, muitas vezes, perdendo venda por despreparo. Tá, quando você fala preparar e capacitar, naturalmente você precisa subir o sarrafo, subir a régua de qualificação, a cobrança e tudo mais, embora você dê uma remuneração maior para isso. Só que assim, a grande preocupação que eu vejo é assim, vamos lá, a gente acabou de construir um cenário aqui para quem está assistindo, que assim, olha, cada vez mais o share de terceiros, que são as imobiliárias, por quê? Naturalmente você diminuiu, né, o volume, a massa de pessoas que quer atuar dentro das empresas para
atuar fora. Sim. Basta ver o número de imobiliárias e de corretores autônomos que temos hoje frente a 5 anos atrás. Isso aumentou exponencialmente. Você tem muito corretor autônomo que não quer fazer plantão, você tem muita imobiliária que não quer fazer plantão. Por quê? Porque o cara criou a estrutura dele fora. E ele viu que é mais fácil trabalhar fora do que dentro. Porém, existe uma questão de identidade, que depois uma outra oportunidade a gente pode falar aqui. Então, você, obviamente, que nem você trouxe aqui, acho que é aquela preocupação em relação ao que está acontecendo dentro. Eu entendi, eu acho que o grande, só para concluir, assim, eu acho que o grande ponto aí da questão é as empresas se prepararem literalmente um pouco mais em relação àqueles que estão. É melhor, cada vez mais se vê menos, aqueles plantões enxotados de corretores, exato, sabe? Foi o tempo que você, vou montar um lançamento, vou montar uma equipe. Quantas equipes? Eu já fui em várias convenções que tinha lá 200, 300 corretores, só que não são corretores da empresa, são terceiros, né? Por quê? Porque eles vêm, bebem água limpa e depois a house ou a empresa fica lá, ou a imobiliária trabalhando lá o estoque, o remanescente e tudo mais. Eu acho que existe uma movimentação muito grande. Inclusive, a gente pode trazer aqui um próximo programa um pouco para falar sobre o futuro das houses. A gente pode até fazer um programa aí, um tema legal. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o encerramento de mais um programa aqui de Mobverse. Hoje a gente falamos aqui um pouco dessa transformação, da preparação do corretor. Então, não deixe de comentar aqui, você que assistiu ou que em algum momento vai assistir em alguma das plataformas, está assistindo, deixa seus comentários, deixa aí as suas dúvidas, de repente, para que a gente possa trazer aqui para você, aqui na Mobverse, porque você sabe que na Mobverse é onde tudo sobre o universo imobiliário, de fato, acontece. Obrigado aí pela sua audiência, continue acompanhando a gente. Em próximos programas, a gente vai continuar trazendo aqui conteúdos relevantes, expressivos aqui para vocês. Rodrigão, obrigado mais uma vez. Obrigado, Magno. Tá aqui com obrigado, pessoal. E é isso aí, Mobverse. É isso aí. E aí, pessoal, continua seguindo a gente. Não esqueça de seguir a gente nas plataformas, dá lá o seu like, continuar seguindo a gente para que conteúdos iguais a esse possam ser trazidos para todos vocês, tá bom? Obrigado, Deus abençoe e até a próxima.